Fala pessoal, vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 23 de outubro. Eu sou Dalto Ferreira, analista de investimentos. Mais um dia aqui de queda do índice Bovespa. Eu vou falar do Ibov e também de diversos outros ativos, ações que vocês solicitaram aqui no decorrer da última análise de fechamento do pregão, aqui nos comentários. Então sempre fica à vontade aqui para solicitar a sua análise, atendendo aí a ordem de prioridade, né, de membros, depois inscritos e por último quem ainda não está inscrito no canal. Eu vou sempre atender, sempre que possível, logicamente, seguindo essa ordem de prioridade. Vamos logo, antes de mais nada, já acelerar aqui o processo de análise, que tem muito ativo para a gente comentar, falar de ativos das operações que a gente tem aberto, de operação que foi encerrada. Então vamos lá. Vou começar aqui com o Ibovespa. Lembre-se de, no decorrer dessa análise, se ela for útil para você de alguma forma, deixa um joinha aqui para a gente, deixa um like, pode deixar comentário também, fica aí à vontade. Vamos lá, falando do Ibovespa. Ibovespa segue dentro do movimento de queda, bateu aqui hoje em 128.589 pontos. Lembrando, toda aqui essa retração aqui assim, ó, deixa eu tirar essa mãozinha daqui, que só atrapalha. Daqui para cá, a gente tem aqui uma retração de 61,8% na faixa dos 128.385 pontos, que coincide com a região de topo anterior. Então, ainda pode bater aqui? Pode. Até seria interessante, bate aqui, depois entra um processo mais forte de recuperação. O índice pode começar a se recuperar a partir de hoje? Pode. Qual seria o primeiro indício? Superar essa máxima aqui. Quando eu falo pode, não é questão que eu estou querendo falar assim, que vai subir ou se vai cair. Não é isso. A ideia é, a gente sabe que está dentro de uma estrutura de baixa, que para quebrar essa estrutura de baixa, o Ibov precisa romper essa máxima, estrutura de baixa de curto prazo. Existe a necessidade de romper os 132.232 pontos para dar um indício aqui no gráfico que mudou o contexto e melhora o cenário para operações de compra. Arriscando mais a operação de compra, a alternativa que teria seria, se o Ibov fizer isso aqui no próximo pregão, ó, já seria algo bom, fechando até acima da média, ou no mínimo fechando acima dessa máxima aqui, do pregão de hoje, 129.949, seria já algo bom. E aí, lógico que dá para olhar para vários ativos, ver o que pode gerar oportunidade já. Se o Ibov está fazendo isso, quem está fazendo algo parecido? É isso que pelo menos eu trabalho dessa forma, olho dessa forma para buscar aí possíveis oportunidades no início de um processo de recuperação da tendência, tá? Que é da tendência atual de baixa, na recuperação para uma possível reversão de tendência. Então esse é o contexto que nós temos no Ibovespa, não tem sinal de alta ainda para o índice, tem que quebrar essa sequência de máximas descendentes. No gráfico diário, olhando agora para o mini índice, no gráfico aqui do mini índice, gráfico de 60 minutos, nós temos aqui uma tendência aí de baixa. O mini índice lá no gráfico diário segue ali o Ibovespa, no sentido de o gráfico, o conjunto, né, o contexto gráfico, o cenário gráfico é o mesmo, e aqui a gente tem no gráfico 60 minutos um movimento muito fraco de subida por enquanto. Então, a expectativa aqui seria, se abre, como eu tinha comentado aqui, se abre caindo, você está olhando muito mais para buscar operações de venda, ou seja, abriu caindo forte, sobe aqui nessa barra aqui e gera algum sinal de baixa num prazo menor, gráfico de 10 minutos, 5 minutos, aqui gerou uma oportunidade, seria mais focando em venda, ou seja, o próximo pregão abre caindo, gerando sinal para baixo, enquanto gerar oportunidade de topo descendente ali no gráfico de 10, 5 minutos, o foco maior vai ficar para a operação de venda. Para buscar a operação de compra, eu olharia um pouquinho mais para fundo ascendente, se abrir subindo e passar a proporcionar sinal de alta pelo menos acima ali dos 131.180 pontos. É isso que me chamaria um pouquinho mais atenção para arriscar a operação de compra na expectativa que possa vir a romper essa máxima ou mesmo vir a fechar aqui esse gap. No dólar, nós temos aí um dia lateral, um dia no zero, desculpa, lateral não, né? Eu estou aqui, que também está é lateral mesmo, lateral no fechamento, né? Que eu quero dizer. Mas um dia que foi lá em cima, superou a máxima, uma barra ascendente, mas ainda ficando aqui dentro dessa região aqui de resistência, que vai respeitando esse patamar. Está dentro, é o que eu comentei até hoje no Session Morning Call, ontem também comentei assim. Gerou um sinal de correção. Essa correção ela pode acontecer como ou lateral, ou tem um movimento para baixo. Quanto maior o tempo que for que ficar aqui de lado ou caindo de maneira mais fraca, maior vai ser a chance de ter algo de novo para cima, de manter o contexto que demonstra fraqueza para cair e força para subir. Então, por enquanto, é isso que nós temos aqui no dólar frente ao real.
Podemos ter algo para baixo aqui no pregão de amanhã? Sim, olhando para o gráfico 60 minutos, ó, está em cima daquela zona de suporte. Então aqui, ó, que eu tinha comentado, abre aqui acima desse patamar, volta, gera algum sinal de alta acima dessa região, usando essa região aqui dos 714 a 711, arredondando, gera sinal de alta em cima dessa região, fica mais para se buscar a operação de compra. Não foi muito longe essa entrada aqui. Mas aí na sequência, volta para baixo. Se gerar sinal de baixo já abaixo desse patamar, o foco é mais na venda. Agora, bate aqui nessa região e está gerando sinal de alta, pena que é no final do pregão. Gerando sinal de alta, daria para olhar um pouquinho mais para buscar operações de compra aí de fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Abriu o próximo pregão caindo, vindo para baixo desse patamar, segue basicamente como que eu comentei na última análise de fechamento do pregão. Abaixo da região dos 693, eu olharia um pouco mais para venda. Abriu subindo, eu vou olhar um pouco mais para compra, seguindo essa sinalização de alta aqui do gráfico 60 minutos. Mas principalmente de fundo ascendente e focando ali, ó, tomar cuidado na região dos 14, dos 711 a 714, que é uma região aí de resistência, na verdade 714 a 717, já contabilizando o que aconteceu dentro do pregão de hoje, seria a região mais importante de resistência nesse primeiro momento, se for operar dentro dessa lateralização. Tá? Então, lembrando essa mesma lateralização, para quem não assistiu, assiste a análise de ontem que eu comentei aqui sobre o dólar. Seguindo para as ações aqui, PTR4 fechou o pregão de hoje com queda de 1,25%. Deixa eu voltar aqui para o gráfico diário, 1,25%, perdendo a região dos R$36, fechando lá nos 35,66. Olhando para um gráfico mensal, desculpe, no gráfico semanal, a ação tem esse movimento de alta, esse movimento aqui de alta, ó, esse movimento aqui, faz aqui uma tentativa de subida, reverte aqui para baixo. Olhando abaixo desse nível, qual seria o próximo suporte? Só olhando no preço aqui, 34,80 na questão de topos e fundo, 34,80 para mim seria um primeiro preço aí de suporte. Qual o outro preço para a ação? Olhando aqui, deixa eu colocar um fibro nesse último movimento de alta, está vindo para baixo justamente no patamar que seria mais relevante, dos 35,93. Então, a ação, nesse momento, para arriscar a compra, tem um risco muito maior. Qual seria a alternativa? Vou buscar uma compra na superação da máxima dessa barra aqui, tentando pegar algo para cima. Não exigir tanto para cima no primeiro momento. Então, tem um risco maior nesse momento em PETR4, tá? Para se buscar operações de compra aí de swing trade. Porque nesse momento tem algum suporte relevante apoiando aqui a entrada. Tem aqui, nessa região dos 35,50, tem um fundo ali para trás, tem essa região aqui que pode ser um patamar ali dos 35,50 até os 35,30. Seria uma região um pouquinho mais interessante de suporte. Então, o ideal seria ter um candle um pouquinho mais de indefinição, um candle menor, para trazer um stop menor, mais afastado possível da média, para se arriscar alguma operação contra a tendência. Para quem já está vendido, tem a opção de ir descendo o stop dessa operação. Primeiramente, aqui ficaria, por exemplo, acima da máxima do gap de baixo de hoje, acima dos 35,99. A ação segue dentro de um contexto de baixo. Assim como a Vale 3, que hoje caiu para baixo de R$60. Então, deteriorou mais o cenário dela, vindo aqui, ó, gerando reforçando esse pivô de baixo aqui no gráfico diário e olhando para o semanal, voltando para baixo das médias aqui. Vamos ver como é que vai fechar a semana. Temos mais 2 pregões, mas nesse momento não está sendo legal a ação gerar um grande barra de alta no semanal e não ter dado sequência. Eu já abordei isso aqui, seja no radar da semana, falando semanal, mas também até comentei aqui também na análise de fechamento pregão. Então, por enquanto, cenário deteriorado do papel. Para arriscar compra aqui vai ficar com risco maior, seria na superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima, tentando pegar todo um processo de recuperação em cima da zona de suporte, dela voltar para cima de R$60. O sinal um pouquinho mais positivo, fechamento acima de R$60 a partir do próximo pregão. Seguindo para a gente falar, e só para mencionar, o próximo região de suporte começa aí na faixa dos 59 e vai até os 58,50. Depois disso, a região aqui do gap desse candle, o ponto mais baixo do gap, ali na faixa dos 57,53. O próximo ativo para a gente falar aqui é NEV3, uma operação que a gente tinha aberto de compra. No pregão de hoje ela bateu no ponto de stop e gerou então uma perda de 2,61% na operação e menos 0,5% sobre o capital total. Outro ativo que eu resolvi encerrar a posição foi BBDC4, quando ela perdeu a mínima dessa barra aqui anterior, 15,03. Então a operação foi encerrada aí na faixa dos 15,02, gerando basicamente a saída no 0 a 0, porque a entrada tinha sido na faixa dos R$15,01, então um stop mais de proteção de lucro em cima de BBDC4.
São Martinho é uma operação que a gente tem de venda, caiu aqui 0,93%, também já reposicionei o stop dessa operação para não mais sair perdendo, ela já gerou basicamente 1 para 1,5 de lucro, então já tem um stop de não sair mais perdendo dessa posição, tá? Então já foi enviado essa notificação e os dados estão tudo lá do ponto do stop dentro do aplicativo do EV Invest. Fleury, seguimos também na posição de venda, fechou hoje em leve queda de 0,13%, permaneceu acima da média. O ideal é que ela venha perder a mínima do pregão de hoje a partir de amanhã, volte forte para baixo da média, mas seguimos na venda. Reddor, seguimos também com a operação de venda, caiu 1,58% no pregão de hoje. Seguimos dentro também de uma venda nesse papel. Qualquer mudança de stop que eu venha fazer, eu vou notificar vocês aí através do aplicativo do EV Invest, vai chegar no seu celular, seja iOS ou Android. Pecar 3, a gente tem a operação de compra em aberto, que abriu no pregão de ontem, hoje andou bem, alta aí de 3,11%, vamos ver, já andou basicamente hoje 1 para 1. O que é 1 para 1? O tanto que eu arrisquei aqui no papel, em termos de volatilidade do ativo, ela já gerou esse risco para cima. Então, se eu arrisquei 4%, que na realidade aqui, até pegando aqui o dado certinho, eu arrisquei nessa operação aqui, o risco dela foi de 4,69%, 4,7%. Então ela já fez 4,7% para cima do ponto da entrada. Isso significa dizer que ela já girou 1 para 1. Poderia até já trabalhar com stop aí no 0 a 0 nessa operação, mas eu vou aguardar um pouco mais em termos de tempo para fazer alguma mudança nessa posição. Seguimos aí comprado no papel. E a operação que a gente tem aqui de venda, CSMG3, fechou em leve queda de 0,3%, também brigando ali em cima da média. Então seguimos aí dentro dessa posição de venda. Destaque do dia, 12,29% de alta IRBR3. Essa aqui dói um pouco porque esse ativo eu tinha anotado para monitorar essa semana e eu tinha anotado de fazer entrada pelo gráfico aqui semanal, ou seja, o ponto de entrada seria essa superação de máxima. O que representaria essa superação de máxima aqui? Primeiro, no gráfico semanal, um fundo ascendente depois de um movimento de subida que rompe esse topo anterior. Segundo ponto, no gráfico diário, representaria a quebra dos topos e fundos descendentes, então algo representativo. Só que eu vacilei e não coloquei nenhum alarme no papel aqui para me alertar desse possível rompimento aqui para fazer a entrada. E aí quando eu passei no gráfico do ativo para verificar que eu anoto os ativos que eu tenho que passar mais para o fechamento do pregão, preço lá em cima, nesse caso o que eu faço, né? Eu entro aqui correndo atrás do preço, por mais que ele vá andar mais, eu não entro mais porque o stop fica muito grande. O que eu costumo fazer? Eu vou monitorar alguma correção desse forte movimento de subida de RBR3. Tá? Mas tecnicamente ficou bem interessante por conta que eu já comentei aqui. Fundo ascendente no gráfico semanal. O quanto vai subir? Não dá para saber. Dá para fazer projeção, dá para pegar aqui, ó, fazer uma projeção aqui desse movimento aqui daqui para cá e fazer uma retração aqui olhando, fazer a projeção com base no que ela retraiu, em cima desse movimento de subida. Aí a gente teria uma projeção de alta 61 e 65. Mais uma vez, é uma projeção, não é uma certeza do que o preço vai lá. O fato é que com essa sinalização de alta, enquanto não tiver nenhum indício de reversão desse sinal, em última ponta que seria voltar para a base 41,35, mas enquanto se mantiver principalmente acima dessa região aqui, de média, dessa região de topo anterior, um patamar de 44,50, 43,85, o foco vai ser buscar a operação de compra, seja no prazo menor, 105 minutos, ou num gráfico diário. Não sei se vai encaixar, mas é algo que eu vou ficar monitorando nos próximos pregões. E aí, você está comprado em IRBR3? Eu só focaria mais em operação mesmo de curto, estourando de position trade, de swing trade ou de position trade ali, que dure estourando ali uns de 3 a 10 semanas, se fosse for olhar para um gráfico semanal. Local Web, destaque de baixa do dia, queda de 2,95%. Essa ação continua dentro de um contexto negativo pelo gráfico mensal, andando aqui até de forma lateral, cai até esse ponto e já tem 4 meses andando de lado. Então ainda é um papel que a expectativa maior segue sendo de baixa. Se for para arriscar alguma compra de swing trade, o ideal seria ter algo relevante aqui para cima rompendo essa máxima. Sendo mais agressivo, essa superação de máxima vai ficar muito próximo desse topo anterior, então não seria algo que me animaria executar essa entrada em local web. Seguindo para os pedidos de análise, Tube4 fechou o pregão de hoje em alta de 0,63%, bem travado nesse momento, e assim, de maneira objetiva,
O viés ainda é de baixa aqui no curto prazo, e eu vou ficar interessado em compra de curto prazo se gerar sinalizações de alta acima dessa região aqui. Região esta que vai de 35,50 a 35,70. Então, se ela passar a proporcionar, supera essa região e depois gera sinal, algum reteste dessa região ou sinal de alta, fundo, pivô, outro tipo de sinal acima desse patamar, aí me chama a atenção para abrir compra nessa ação. Para quem está comprado, tem a opção de colocar o stop ou aqui abaixo dessa mínima ou deixar aqui embaixo mesmo, tá? Tá aqui embaixo de tudo, que seria nos R$ 34,53 ou em R$ 34,79. A outra ação, para a gente falar, roxo 34. A ação, olhando por um prazo maior, segue em tendência de alta, perdeu o mínimo do mês passado, foi lá, voltou, já rompeu a máxima aqui de novo, está na sua máxima histórica, ativo alinhado para cima, gráfico semanal também gerou aqui um sinal de fundo ascendente pelo gráfico semanal, assim como o IRBR3 gerou esse fundo ascendente, é diferente o cenário gráfico de roxo para IRBR3, totalmente diferente, de prazo mais longo, mas aqui no semanal foi um sinal parecido. Gerou aqui um retorno, veio para baixo da média e volta para cima da média. Então, gera uma expectativa de subida. A ação subiu, superou essa máxima aqui. Para quem está comprado, dá para continuar mantendo aí a compra, colocando o stop, por exemplo, abaixo do gráfico diário, ou nesse gap aqui, ou aqui embaixo, pelo gráfico diário. Para quem está de fora e está olhando mais para swing trade, eu olharia para alguma correção aqui, para buscar alguma compra na sequência de pivô de alta ou fundo ascendente, ou seja, alguma sinalização de alta possa ter rompido essa região e não voltar muito forte para baixo, enfim, para gerar uma entrada na sequência. Mas é um ativo alinhado para cima em todos os prazos operacionais. A Vamo 3, que vem fazendo uma semana mais forte aqui para cima, deixa eu só ver se eu estou com ajuste aqui no gráfico. Não estou no split, não. Um ativo que está muito forte para baixo, olhando o mensal, ó, bem forte para baixo, respeitando a média. Olha só o respeito ali da média móvel exponencial de 10 períodos. Indício de força parte dos vendedores. Só que aqui no curto prazo, a ação confirmou um fundo descendente e superou essa máxima aqui, que é confirmar justamente esse fundo, criando a expectativa de correção de toda essa queda. Não de voltar tudo, mas de corrigir, por exemplo, algum ponto aí de resistência média móvel, 38,2% Fibonacci, 6,71, média móvel 6,61, fica com expectativa de ter algo aqui nessa região. É um papel que mantém sua tendência de baixa de médio prazo. No curto prazo, a tendência já fica mais com indício de ser uma tendência mais de alta, apesar de ter que romper essa estrutura aqui de baixo. O que eu quero mais de alta, falando de alta, se essa ação fraquejar aqui para cair, se for muito fraca a queda, bateu ali na média, gerou um sinal de alta, dá para arriscar alguma operação de compra. Ou ela ficou aqui de lado, entre aqui as médias, ficou mais tempo aqui de lado entre as médias, gerou um sinal de alta, como se fosse isso aqui, ó. Gera uma lateralização, aqui gera uma lateralização, só que em vez de romper para baixo, como rompeu aqui, rompe para cima, aí arriscaria compra. Tá? Mas para quem está posicionado nessa ação, pensando aí em operação de curto prazo, olharia pelo menos ali no gráfico 105 minutos para buscar algum ponto de stop, que nesse momento ficaria aqui, ó, mais bem posicionado aqui. Se for posicionar um stop mais curto, seria abaixo da última mínima ascendente do gráfico diário. Tá? Mas é um papel que nesse momento, para swing trade, ok, olharia um pouquinho para compra pós-correção. Para position trade já não seria a minha escolha para compra, porque o papel está dentro do movimento de alta contra uma tendência de baixa. Enfim, não é algo que eu costumo gostar de fazer entrada. Falando de position trade, né, pelo gráfico semanal. BB Seguridade. A ação está dentro de uma tendência de baixa, aqui no gráfico diário, curto prazo, e dentro dessa tendência de baixa, o movimento mais lateral do preço, fraqueza ainda para subir, tem espaço para corrigir um pouquinho mais esse movimento aqui de queda. Gráfico de prazo mais longo está em tendência de alta, fazendo a correção aqui, ó, tendência de alta no mensal, fazendo o processo de correção, tendo aqui, ó, qual seria a região que eu chamaria mais